Olá, como você está? Hoje voltamos com as atividades da nossa disciplina de Bioquímica, com o início de um novo conteúdo, que é a organização dos ácidos nucleicos. Então hoje nós vamos iniciar o estudo de como nossos ácidos nucleicos estão organizados, tanto o ácido desoxirribonucleico, o DNA, quanto o ácido ribonucleico, que é o RNA. Nós vamos ver como essas duas moléculas elas estão organizadas, suas funções dentro do nosso organismo e principalmente a relação bioquímica entre suas unidades fundamentais, que são os nucleotídeos. Então, como nossos objetivos de aprendizagem, vocês vão conhecer os ácidos nucleicos, tanto DNA quanto RNA, vão entender a relação bioquímica entre os nucleotídeos, vão ver as formas estruturais e a função desses ácidos nucleicos no nosso organismo, no metabolismo das nossas células. Tudo bem? Para isso a gente vai utilizar um material didático que não está disponível na internet, infelizmente. Esse material didático foi produzido por mim, então vocês podem utilizar o vídeo como o roteiro de estudos e o material acessório, os livros e outros textos que vocês possam utilizar para a obtenção de mais informações. Então, para a gente começar, como todos os materiais, todas as biomoléculas que nós vimos até agora, carboidratos, lipídios, proteínas, os ácidos nucleicos também eles são elementos poliméricos, né? O que é isso, Ruth? Um polímero. Um polímero é uma estrutura macromolecular, quer dizer, uma estrutura complexa, que é formada por unidades fundamentais. Então, a gente viu que as proteínas são formadas pelos aminoácidos, então os ácidos nucleicos vão ser formados pelos nucleotídeos. Então, a gente tem aqui um polímero. Vejam só esse cordão de sementes. Esse cordão de semente ele é uma estrutura complexa que foi constituída a partir da união de várias estruturas mais simples, que são as sementes individuais. Nossa molécula de DNA tem uma caracterização bastante similar com essa organização. No entanto, ao invés de semente, nossos monômeros, as unidades fundamentais das macromoléculas, são os nucleotídeos. Esses nucleotídeos eles vão se associar uns aos outros até formar um polímero, que é o nosso ácido nucleico, seja ele DNA ou RNA. A polimerização, a construção dessa macromolécula aconteceu com a adição dessas pequenas subunidades durante o tempo e a nossa evolução. Então, o material genético que nós temos hoje, ele é muito comum entre todos os organismos vivos. Então, a estrutura do DNA com todos os seus nucleotídeos e a estrutura do RNA com todos os seus nucleotídeos dentro de todos os organismos vivos, incluindo as partículas virais, são comuns. Então, a estrutura do material genético ela é conservada desde o animal mais primitivo, desde o organismo mais primitivo até os organismos mais complexos. Essa estruturação faz com que a organização desse material genético também seja muito similar entre todos os organismos vivos. O vírus é um elemento à parte. Todos os organismos considerados organismos vivos utilizam como material genético principal o DNA, o ácido desoxirribonucleico. Alguns vírus, algumas partículas virais, são capazes de utilizar o RNA, o ácido ribonucleico, como material genético principal. Alguns vírus são constituídos de DNA e outros vírus ainda são constituídos tanto de DNA quanto de RNA. Essa partícula viral ela é um pouco divergente da organização do material genético em relação a todas as outras organismos que contêm material genético. No entanto, a configuração do agrupamento dos nucleotídeos para a constituição do seu material genético é comum entre todos os indivíduos que contêm ácidos nucleicos. Agora, quais são as unidades fundamentais do nosso material genético? Exatamente, os nucleotídeos. Quem são eles? Os nucleotídeos são estruturas químicas formadas de 3 elementos básicos. Uma pentose,
Uma pentose porque, como a gente viu lá no nos carboidratos, é um açúcar, é um nome genérico para um açúcar de 5 carbonos. Pentose. Pent é 5, né? Ose é o sufixo para carboidrato. Então a gente tem um açúcar, ou a nomenclatura genérica de pentose, porque esse açúcar contém 5 átomos de carbono. Esse açúcar aqui é chamado de ribose dentro do material do material genético, dos ácidos nucleicos. Além da ribose, nós temos associado a ela um fosfato e associado a ela também uma base nitrogenada. Ora, Hudson, o que é isso? A base nitrogenada é a parte da molécula que vai divergir entre os nossos 5 nucleotídeos. Então, a ribose e o fosfato são elementos comuns a todos os nucleotídeos. Quem vai dar a identidade desse nucleotídeo vai ser essa base nitrogenada. E por que ela é chamada de base nitrogenada? Porque, como a gente vai ver, ela é formada por anéis que contêm nitrogênio. Então, nós temos aqui uma base nitrogenada. As bases nitrogenadas podem ser divididas em 2 grandes famílias, as purinas e as pirimidinas, ok? Agora, como nós vamos saber quem são as purinas e quem são as pirimidinas? Nós temos 5 nucleotídeos que constituem os nossos materiais genéticos, tanto DNA quanto RNA. Quem são eles? Adenina, timina, citosina, guanina e, exatamente, uracila. Então nós temos esses 5 elementos. 2 deles são purinas e 3 deles são das famílias das pirimidinas. Agora, quem é quem? Essa forma de organização das suas ideias vai depender de como você consegue fazer suas associações. Eu fiz a seguinte associação, mas eu tenho um pensamento particular. Você pode usar suas experiências, todas as suas relações, seus conhecimentos anteriores para fazer outras relações. Mas é importante que você consiga dividir quem são os nucleotídeos que são purínicos e quem são os nucleotídeos que são pirimidínicos. Eu faço assim. As purinas são aqueles nucleotídeos que contêm os anéis maiores. Então, a adenina e a guanina. A adenina e a guanina, percebam que tem esses anéis com vários elementos, esses 2 anéis. Isso é característica de purinas, tudo bem? Então, se a adenina e a guanina são purinas, quem são as pirimidinas? Os outros elementos, citosina, timina e uracila. Então, o nome menor tem a estrutura química maior e o nome maior tem a estrutura química menor. Então, toda vez que eu vejo 2 anéis, eu sei que esses 2 anéis são das classes do nome menor, que são as purinas. E quando eu vejo um único anel, eu sei que esses elementos são da classe dos nucleotídeos das bases nitrogenadas que contém o nome maior. Eu sei que o nome são purinas e pirimidinas, então eu sei que adenina e guanina são purinas, citosina, timina e uracila são pirimidinas. Hudson, não fez nenhum sentido na minha cabeça. Eu entendo perfeitamente. Foi a forma com que eu consegui desenvolver para organizar as minhas ideias e saber discriminar quem são os nucleotídeos que são purínicos e quem são os nucleotídeos que são pirimidínicos. Como eu falei para vocês, você não precisa utilizar essa forma de raciocínio, porque ela é particular a mim. Construa você a sua forma de raciocínio. O importante é que você tenha em mente que é importantíssimo você saber que as bases nitrogenadas são divididas em purinas e pirimidinas, e que as purinas são adenina e guanina, enquanto a citosina, timina e uracila são pirimidinas. Então aqui a gente vai ter a base nitrogenada que dá identidade ao nosso nucleotídeo, enquanto que a ribose, ou mais genericamente chamada de pentose, e o fosfato a ela associados estão sempre
são apresentados de maneira comum em todos os nucleotídeos. Outra coisa, a gente tem a estrutura do nucleotídeo apenas quando a gente tem o fosfato, a pentose e a ribose associada dessa forma. Existem algumas provas de concurso, alguma prova de avaliação onde há uma desorganização dessa estrutura do nucleotídeo, fazendo com que a ribose e o fosfato estejam ligados de maneira diferente com a base nitrogenada. A estrutura de um nucleotídeo é base nitrogenada ligada à pentose e a pentose ligada ao fosfato. A pentose é o elemento central da molécula, tudo bem? Então aqui a gente tem um grupamento fosfato, temos um carboidrato, a ribose aqui centralmente e a base nitrogenada na outra extremidade. Se essa organização for mudada, nós não temos um nucleotídeo. Se a gente perder o fosfato, a gente não tem mais um nucleotídeo, a gente tem um nucleosídeo. Então a gente tem umas diferentes organizações desses elementos. Para ser nucleotídeo, nós precisamos de uma base nitrogenada ligada a ribose ligada por sua vez a um fosfato. Por que, Hudson, que isso é importante? Porque a gente vai ver que a estruturação dos ácidos nucleicos vão depender desta organização do nucleotídeo, assim como as proteínas dependiam da sua estrutura terciária, quaternária e secundária da organização primária dos aminoácidos que a compunham. Então aqui a gente tem essa organização. Os nucleotídeos, eles estão ligados sua base nitrogenada mais o açúcar e associado ao fosfato. Então, quando nós temos os três elementos, nós temos o nucleotídeo. A Hudson aqui está mostrando de forma diferente. Isso daqui é só uma configuração para ficar bonitinho aqui a imagem, tudo bem? Mas lembre que o açúcar é o elemento central dessa ligação. O que acontece? Nosso nucleotídeo é o nosso monômero, a nossa unidade fundamental, que vai constituir o polímero, que é a molécula complexa. De que modo que isso acontece, Hudson? Pela associação desses elementos a partir do fosfato e da base nitrogenada e da ribose, deixando a base nitrogenada, livres para a associação com outras bases nitrogenadas da seguinte fita. Então, quais são as peças do DNA? A peça do DNA são a base nitrogenada, que pode ser purina ou pirimidina. Guanina é uma base nitrogenada. Qual é a família da guanina? Ela é uma purina ou ela é uma pirimidina? Ela é uma purina, né? Adenina e guanina são purinas, timina, citosina e uracila são pirimidinas. Então essa base nitrogenada vai estar associada a um açúcar, o açúcar por sua vez vai estar associado a um fosfato, ok? Formando o nucleotídeo. A associação desses elementos vai fazer com que haja a formação de uma fita de DNA. Como nós sabemos, nosso material genético principal, o DNA, ele está configurado em uma dupla fita, em uma configuração de alfa-hélice. Então a gente chama essa molécula de dupla hélice. Por quê? Porque ela é formada por duas fitas de DNA organizadas entre si de forma na configuração de alfa-hélices. Então a gente tem uma dupla hélice, é a união dessas duas ideias, a dupla fita e a alfa-hélice. Então aqui a gente tem um pareamento das bases nitrogenadas. Esse pareamento ele é específico, tudo bem? Então guanina sempre se liga à citosina, timina sempre se liga à adenina no DNA. No RNA, a gente vai ver que existe uma diferença nessa organização. Primeiro,
que não existe timina no RNA. A timina ela é substituída pela uracila. Então, quando você vê uma molécula de ácido nucleico e você quer determinar se ela é DNA ou RNA só por olhar, procure timina ou uracila. Se houver timina, essa molécula é de DNA. Se houver uracila associada à adenina, essa é uma molécula de RNA. Então, a gente tem uma fita que está ligada a outra fita a partir de interações fracas entre os nucleotídeos de forma específica. Essas interações fracas são interações do tipo pontes de hidrogênio. Olha elas aí novamente. Estabilizaram, estavam presentes na organização da água, estabilizaram as estruturas secundárias, terciárias e quaternárias das proteínas, e agora nós vemos de novo as pontes de hidrogênio associadas à organização do nosso material genético. Percebam só, guanina e citosina, devido à composição dos seus anéis, permitem a formação de 3 bases nitrogenadas, ou formação de 3 pontes de hidrogênio entre essas 2 bases nitrogenadas, melhor dizendo. Timina e adenina, assim como uracila e adenina, devido à organização das suas bases nitrogenadas, a organização dos seus anéis, permitem apenas a formação de 2 pontes de hidrogênio. Então, a gente tem regiões do nosso material genético que, dependendo da característica, são mais ricamente constituídos de CG, dando uma maior força de interação entre as 2 fitas, ou uma região do nosso DNA que é mais constituído por AT, o que dá uma maior flexibilidade de abertura desse material genético. Imagina só, o nosso material genético ele está organizado em dupla fita, mas quando ele vai ser utilizado pela célula, ele é utilizado em uma única fita. Os nucleotídeos aqui, ó, precisam ser lidos de forma individuais. Eles estão pareados novamente para minimização da energia. Lembra que todos os átomos eles têm cargas, eles têm características próprias que precisam ser levadas em consideração para minimização dessas energias. Como é que o DNA resolveu esse problema aqui das bases nitrogenadas? Interagindo, fazendo com que as bases nitrogenadas de famílias diferentes se liguem entre si. Então, uma guanina, que é uma purina, se liga a uma citosina, que é uma pirimidina. Então, as purinas sempre se ligam às pirimidinas. Em que ordem? Guanina se liga à citosina, adenina se liga à timina no DNA e a adenina se liga à uracila no RNA. Beleza, Ruth, agora está tranquilo, estou entendendo mais ou menos. Então, os açúcares e os fosfatos vão formar as fitas e as bases nitrogenadas vão interagir umas com as outras para formar a dupla hélice. Exatamente. Agora vamos ver como é que essa ligação para a formação das fitas acontece. Essa relação aqui, ó, como um nucleotídeo se une para formar fitas de DNA ou de RNA. Aqui a gente tem um nucleotídeo. Isso daqui é uma purina ou é uma pirimidina? Difícil saber, né? Você não sabe qual é, se é adenina, se é citosina, se é timina. Como é que você organizou a sua ideia? Eu organizei minha ideia da seguinte forma. Uma estrutura química pequena é o nome maior. Estrutura química pequena, nome maior. Qual é o nome maior? Pirimidina. Então, eu sei que esse nucleotídeo é uma pirimidina. Então, ele só pode ser citosina, timina ou uracila. Ele não pode ser guanina nem adenina. Ok? Mas por que isso é importante? É importante para que você consiga descrever as famílias dos nucleotídeos. Para que você saiba qual é a identidade do nucleotídeo, é um pouco mais complexo, vai precisar saber identificar a posição dos átomos dentro de cada anel para saber a identidade dele. Para isso, agora a gente não precisa se preocupar. Eu quero que vocês saibam qual é o grupo que eles pertencem, se eles são
purinas ou se eles são pirimidinas. Como você vai fazer isso? Para mim é bem fácil o entendimento. Quando houver um grupamento, um anel, um grupamento químico pequeno, o nome é maior. Então a gente tem uma pirimidina. Agora, como é que elas se associam? Se associam da seguinte forma: a partir da ribose, né? Então aqui, ó, a gente tem o açúcar associado à base nitrogenada e o açúcar associado ao fosfato. Esse açúcar aqui tem 5 carbonos. 1 carbono, 2, 3, 4 e 5 carbonos. Beleza? Então aqui a gente tem uma pentose, um nome genérico para esse açúcar. Então é muito comum esse açúcar ser chamado de pentose, mas ele dentro do RNA ele é uma ribose, é um nome mais específico, tudo bem? Então a gente tem na ribose uma hidroxila aqui no carbono 3, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Essa hidroxila aqui vai servir como elemento para o ataque de outro grupo, de outro nucleotídeo. Quem é o grupo que vai atacar essa hidroxila aqui, na sua opinião? Vai ser um elemento do açúcar, vai ser um elemento da base nitrogenada ou vai ser o elemento fosfato? Pensem aí. E aí? Será que é a base nitrogenada que ataca a hidroxila do carbono 3 da ribose? Não. A gente viu que as bases nitrogenadas interagem entre si para a formação da dupla hélice. Então, ela não pode estar associada à formação da fita. Ora, Hudson, o carbono 1 está estabilizado, está muito bem aqui. O carbono 2 também, com 2 hidrogênios, não tem carga. O carbono 3 também não tem carga. Esse é o único elemento que ainda tem carga por causa da eletronegatividade do oxigênio. Quem é que esse hidrogênio aqui tem carga positiva ou carga negativa? Positiva. Quem é o elemento do nucleotídeo que tem carga negativa? O grupamento fosfato. Então a ligação entre dois nucleotídeos se dá pelo grupamento fosfato de um nucleotídeo atacando a hidroxila do carbono 3 de outro nucleotídeo. Ok? Essa ligação é chamada de ligação fosfodiéster. Então a gente tem o grupamento fosfato de um nucleotídeo atacando a hidroxila do carbono 3 de outro nucleotídeo. Ora, eu vou fazer a retirada de uma molécula de água, a desidratação, para permitir a ligação covalente do oxigênio do fosfato de um dos nucleotídeos ao carbono 3 de outro nucleotídeo. Essa ligação ela não acontece espontaneamente, ela é catalisada por uma enzima. A ligação química do tipo fosfodiéster, essa ligação covalente do tipo fosfodiéster, precisa de uma enzima capaz de produzir essa reação. Essa enzima é chamada no DNA, quando o ácido nucleico é o DNA, de DNA polimerase. Ora, é a enzima que polimeriza o DNA. Tá vendo como o nome da enzima dá a sua função? DNA polimerase é a enzima que polimeriza o DNA. Ora, se a enzima que polimeriza o DNA é chamada de DNA polimerase, como é o nome da enzima que polimeriza o RNA? Exatamente, RNA polimerase. Ok, então a gente tem aqui a constituição da ligação fosfodiéster para a formação das fitas. Esse nucleotídeo aqui é de que família? Das purinas ou das pirimidinas? Exatamente, das purinas. Estrutura química maior, 2 anéis, nome menor, purinas. Aqui a gente tem o grupamento fosfato de um nucleotídeo atacando a hidroxila do carbono 3 de outro nucleotídeo, liberando uma molécula de água, formando uma ligação covalente chamada de ligação
fosfodiéster. Essa ligação fosfodiéster no DNA é formado pela enzima DNA polimerase, enquanto no RNA ela é polimerizada, ela é realizada pela enzima RNA polimerase. Além disso, existe a interação, como eu falei para vocês, das bases nitrogenadas. O DNA é formado por duas fitas que se dispõem de maneira antiparalela. A gente já ouviu na escola que a gente tem a fita 3 linha, 5 linha, e já ouviu falar da fita 3 linha, 5 linha, 5 linha, 3 linha. Então a gente tem fitas paralelas nos sentidos opostos. Assim como a gente viu nas proteínas, as betas-folhas paralelas e as betas-folhas antiparalelas. São paralelas de sentidos opostos. O DNA, a fita é de sentido oposto uma à outra. Percebam a posição do fosfato aqui e a posição do fosfato aqui. Ah, Hudson, então é o fosfato é que dá o sentido da fita? Não. Por que vocês acham que a fita 3 linha, 5 linha, 5 linha, 3 linhas são chamadas dessa maneira? Por causa da posição do fosfato? Não. Alguma coisa a ver com a base nitrogenada? Também não. Ué, só pode ser então alguma coisa no açúcar, não é, Hudson? Se os nucleotídeos são formados por fosfato, base nitrogenada e açúcar, molécula central, não é o fosfato, não é a base nitrogenada, então só pode ser alguma coisa no açúcar. O que no açúcar a gente vai estabelecer se a fita é 3 linha ou se a fita é 5 linha? A posição dos átomos de carbono dentro do carboidrato, dentro da ribose. Então aqui novamente, a gente tem carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. No nosso anel furano aqui, lembram? Exato. Então, se eu tenho carbono 5 na posição mais distante, essa fita é 5 linha, 3 linha. Percebam aqui, 5 linha por quê? Porque é o carbono 5. E aqui é 3 linha por quê? Porque aqui a gente tem o carbono 3 na sua oposição. Então, essa fita é chamada de fita 5 linha, 3 linha. Começa com carbono 5, termina com carbono 3 da pentose, da ribose, tudo bem? Na fita antiparalela, o carbono inicial é o carbono número 3. E aí o carbono final é o carbono número 5. Nessa circunstância, minha fita é chamada de fita 3 linha e 5 linha. Nós temos a outra denominação, que é a fita sense e a fita antissense, que é a fita constituída pelo carbono 5 linha, 3 linha, e a antissense é a 3 linha, 5 linha. Ok? Aqui a gente vê o pareamento entre o A é purina ou é pirimidina? Uma purina com a timina, que é uma pirimidina, formando duas pontes de hidrogênio. A guanina é uma purina ou é uma pirimidina? É uma purina, enquanto a citosina é uma pirimidina. Essa molécula aqui é de DNA ou de RNA? É de DNA, porque eu consigo identificar uma timina. E em RNA nós não temos timina, nós temos uracila. Guanina e citosina fazem 3 pontes de hidrogênio. Então aqui a gente tem as ligações de hidrogênio, sempre 3 entre guanina e citosina e sempre 2 entre timina e adenina. A fita sense é a fita 5 linha, 3 linha, e a fita antissense é a antiparalela, é a 3 linha, 5 linha. A posição com que essas fitas estão organizadas vão estabelecer a organização da macromolécula de DNA. Então aqui a gente tem a molécula de DNA consiste de 2 cadeias unidas por nucleotídeos complementares. Aqui a gente tem uma figura linda de um nucleotídeo contendo sua base nitrogenada, seu açúcar e seu grupamento fosfato.
Veja aqui que nesse açúcar a gente tem aqui, ó, desoxirribonucleotídeo guanina, né? Então aqui nós temos uma guanina. Agora, Hudson, por que ela é chamado de desoxirribonucleotídeo? Por que o DNA é chamado de desoxirribonucleico, ácido desoxirribonucleico? Por causa de umas circunstâncias aqui, meus amores. No carbono 2, o DNA perdeu um oxigênio. No RNA, no carbono 2, nós temos uma hidroxila também. Então a gente chama de ácido ribonucleico, porque tanto carbono 2 quanto carbono 3 contém uma hidroxila nessa posição. No ácido desoxirribonucleico, você perdeu um oxigênio. Essa molécula é deox, ela perdeu um oxigênio. Então, no carbono 2, nós não temos mais a hidroxila. Nós só temos a hidroxila no carbono 3. Isso faz com que ele seja considerado um ácido desoxirribonucleico, porque a ribose dessa molécula perdeu um oxigênio. Então, ela é deoxirribo. Então, a gente falava deoxirribo, até que ficou desoxirribonucleico, né? Deoxirribo, desoxirribonucleico. Então, é pela perda do oxigênio associado ao carbono 2. Ok? No RNA, esse oxigênio ainda permanece lá. Acho que algumas figuras à frente vai ter uma molécula de RNA, de um nucleotídeo de RNA, contendo as duas hidroxilas. Por isso ele é chamado apenas de ácido ribonucleico, tá? Porque ele ainda tem o oxigênio aqui associados. Então, nossas bases nitrogenadas aqui são adenina, nesse caso aqui timina, citosina e guanina. Então, aqui bases nitrogenadas do DNA. A timina em destaque, porque ela será substituída por uracila no RNA, associado a um desoxirribose. Desoxirribose por quê? Porque ela só tem uma hidroxila no carbono 3. Ela não tem mais hidroxila no carbono 2. E aqui é o fosfato, que é comum a todos os elementos. Percebam o seguinte, a ligação fosfodiéster é uma relação entre açúcar de um nucleotídeo com o fosfato de outro. Aqui a gente tem o amarelo grandão, a gente tem o açúcar, e nessa torre aqui, né, essa haste aqui é o açúcar, e essa bolinha amarela aqui, ó, representa o fosfato. 5 linhas por quê? Porque o carbono 5 é o inicial e o carbono 3 da desoxirribose é o final. Então, 5 linhas, porque inicia com carbono 5, 3 porque finaliza com o carbono 3 da ribose. Não é da mesma ribose? Não, é de várias riboses. Ó. Aqui tem uma ribose, fosfato. Aqui tem outra ribose, fosfato, e assim sucessivamente. Percebam o seguinte, meus amores. Aqui o açúcar isso aqui é uma purina ou é uma pirimidina? De uma purina, o açúcar de uma purina se liga ao açúcar de outra purina. Hudson, mas a purina sempre não se liga a uma pirimidina? Isso é em relação às bases nitrogenadas. Percebam, bases nitrogenadas purina se ligando a uma base nitrogenada pirimidina, adenina se ligando à timina, formando duas pontes de hidrogênio. Olha que beleza! O nitrogênio da purina atraindo o hidrogênio associado ao nitrogênio da pirimidina, então formando uma ponte de hidrogênio. Aqui, ó, o grupo carbonila atraindo o hidrogênio associado a um grupo amino, então formação de duas pontes de hidrogênio. Quando a gente está falando pares de base, a gente está falando aos pares associados às bases nitrogenadas, ok? Então, a gente aqui sempre tem uma purina se ligando a uma pirimidina. Mas dentro da fita aqui, ó, o açúcar de uma pode se ligar a qualquer outra.
a parte complementar a ele, a fita complementar, é que vai ser determinada pela essa orientação de pareamento específico entre uma base nitrogenada da família das purinas se associando a uma base nitrogenada da família das pirimidinas. Então o açúcar aqui se ligou através do seu fosfato a outro açúcar por uma ligação chamada de ligação fosfodiéster, uma ligação covalente, uma ligação forte. Então cada uma das fitas é formada por ligações covalentes, enquanto que a organização da dupla fita é feita por uma série de ligações fracas. Olha só, grupo carbonila se ligando a grupo amino através do hidrogênio, pontes de hidrogênio. Novamente a mesma estrutura, e nitrogênio atraindo hidrogênio associado a nitrogênio e grupo carbonila se ligando a grupo amino através da ponte de hidrogênio, ligação de hidrogênio. Então, guanina e citosina fazem 3 ligações por esta configuração. Percebam aqui, ó, que na guanina nós temos um grupamento amino e um grupamento carboxílico. Na adenina, nós não temos esse grupamento amino na parte inicial, o grupamento amino está na parte final. E na parte superior, onde deveria estar o grupamento carboxílico, não existe nada. Então, a diferença aqui, ó, estrutural, esses átomos aqui são iguais entre adenina e guanina, nitrogênio, carbono, carbono, nitrogênio, carbono. Nitrogênio, carbono, carbono, nitrogênio, carbono. São iguais essas regiões. Esse segundo anel é que difere entre guanina e adenina. Percebam que a gente tem nitrogênio, carbono, nitrogênio. Aqui a gente tem nitrogênio, carbono. O carbono ligado a um grupamento amino e aqui a gente tem um carbono ligado apenas a um hidrogênio. Essa química do material genético a gente não vai entrar muito em consideração. A gente quer aqui entender a bioquímica dessas relações. Como é que o material genético está organizado a partir da sua estrutura química para permitir a sua função. Tá? Então aqui a gente tem novamente as bases nitrogenadas estão unidas por ligações de pontos de hidrogênio e formam ligações específicas. Por essa configuração, a adenina sempre se liga à timina e guanina sempre se liga à citosina. Hudson, é possível a ligação entre guanina e timina no DNA organizado? Não, tudo bem? Mas eles não têm grupos que são funcionais e a gente poderia parear? Sim, mas lembra que essa reação de constituição das duas bandas vai depender da organização desses dois elementos. Então, a ligação específica de guanina com citosina e de adenina com timina vai possibilitar a formação da dupla hélice de DNA, que é a organização dessas duas fitas em uma estrutura em alfa hélice. Aqui a gente tem o início dessa organização. Aqui a gente começa a ver como é que é esse desdobramento. Esse esqueleto de carbono, esse esqueleto de fosfato e carboidrato formam uma fita. Tá vendo aqui em laranjado? Essa é uma fita. Aqui em laranjado a gente também tem outro esqueleto de fosfato com carboidrato, que é com a ribose, formando outra fita. Percebam que elas estão querendo formar a alfa-hélice. Se eu continuar aqui, ó, ela vai vir aqui, vai para lá, enquanto que esse daqui vai vir para cá e vai para lá, formando a alfa-hélice. A estruturação dessa alfa-hélice vai depender dessas interações entre esses nucleotídeos. Novamente aqui a gente tem a disposição do carbono 5 da ribose para mostrar que a parte inversa, né, na estrutura inversa, na fita antiparalela, nós temos a posição nesta mesma situação, agora invertendo o nucleotídeo, o carbono 3. Por isso uma fita é chamada de fita 5'
iniciando 5 linhas e terminando 3 linhas, enquanto a outra é 3 linhas, porque inicia no carbono 3 da ribose e finaliza no carbono 5. Então aqui a gente tem as fitas. Fita 5 linhas, 3 linhas, 3 linhas, 5 linhas. Novamente, as fitas são formadas por esse esqueleto de fosfato ligado à ribose, enquanto que a interação entre as fitas é dada pelo pareamento específico de purinas com pirimidinas. Ah, Hudson, aqui ó, é purina com purina, pode ser isso? Não. Duas bases iguais não se ligam, somente para a ilustração do exemplo. O que é que eu queria mostrar aqui? Queria mostrar que o carbono número 5 e o carbono número 3 estão opostos, ok? A fita começa com carbono 5 e a mesma fita termina no carbono 3. Essa fita é chamada de fita 5 linha, 3 linha. Como a fita complementar é antiparalela, ela é paralela no sentido inverso, eu coloquei aqui de cabeça para baixo, para mostrar que o carbono 3 é o inicial e o carbono 5 é o final. Nesse caso, a fita é 3 linha, 5 linhas. Essas bases nitrogenadas aqui do meio eu deveria ter apagado para não dar essa confusão aqui, mas eu lembrei de colocar esse aviso. Tá? Então a gente tem a estrutura, o esqueleto dos açúcares que vai formar as fitas e as interações entre as bases nitrogenadas que vão dar a estabilidade e vão permitir a formação da dupla hélice. Perfeito, agora chegamos na dupla hélice. A maioria das pessoas acha que o DNA ele só pode assumir uma configuração, o que é impreciso, tá? Existem várias configurações da organização do material genético. No mestrado e no doutorado, vocês vão ver que algumas partes do nosso DNA pode ser organizada até em tripla hélice. Tripla hélice, eu nunca ouvi falar isso. Calma, porque não é para esse nível de formação, esse entendimento. Vamos entender agora como é que está organizado a dupla hélice. Já a dupla hélice em si, ela já pode ser apresentada de 3 maneiras, de 3 configurações espaciais. A forma A, a forma B e a forma Z. Ora, Hudson, e qual é a diferença entre elas? Vamos ver aqui, ó. O que é que você tá identificando aqui só por olhar? A forma A, ela é mais robusta, né? Ela é mais grossa. Isso por quê? Por causa do ângulo entre as voltas dessa dupla fita, ok? E a forma B, ela é a forma intermediária. E a forma Z é a mais delgada. Isso significa o quê? Que este é o maior ângulo, este é o ângulo intermediário e este é o menor ângulo entre as ligações. Ah, mas só os ângulos de ligações vão dar essa configuração tridimensional para as alfa-hélices tão diferentes assim, Hudson? Não. Outra coisa bastante importante é o número de nucleotídeos em cada volta, associados em cada uma dessas voltas. Na forma A, na forma B e na forma Z. Ok? C não, Z de zorra total. Beleza? Ah, então beleza. Então a gente tem a angulação diferente, a composição de nucleotídeos diferente entre cada curva. A gente tem ângulo menor, a gente vai ver ângulo menor, ângulo maior, ângulo menor. E que mais, Hudson? Estou vendo alguma coisa mais estranha aí. É verdade, você está percebendo bem. Veja que a forma A e a forma B, a curvatura da alfa-hélice é da esquerda para a direita. Tá vendo? Esquerda para a direita, esquerda para a direita, esquerda para a direita. Então, a orientação da alfa-hélice é para a direita. Enquanto que a Z é uma configuração de direita para esquerda, direita para esquerda, direita para esquerda. Poxa, Hudson, é verdade. Mas para que isso serve? Para que o DNA tem 3 configurações diferentes de alfa-hélices? É o que a gente vai ver. Vamos ver a característica de cada uma delas e depois que a gente entender como é que elas estão organizadas, vamos saber por que cada uma delas é feita dessa forma. Vamos começar com a B. Por que com a B, Hudson? Tu pulou o abecedário, o alfabeto? A gente começa pela A sempre. Vamos começar pela B, porque a B é a forma mais comum de organização do material genético. Nessa forma,
a volta está a volta da hélice está para a direita e ela contém 10, é um pouco mais que 10,3, 10,5 nucleotídeos, mas vamos arredondar para 10, tá? 10 resíduos de nucleotídeos por volta. Então aqui, ó, esquerda para a direita, essa volta aqui tem 10 nucleotídeos. Essa daqui também tem mais 10. Essa daqui tem mais 10, ok? Nessa configuração, as bases nitrogenadas elas estão perpendiculares. Veja só, um ângulo muito pequeno em relação ao eixo da dupla hélice. Vamos imaginar que aqui tem um eixo invisível, tá? Na configuração beta, as bases nitrogenadas estão perpendiculares. Essa angulação perpendicular com essa composição de 10 nucleotídeos por volta faz com que essa formação da alfa-hélice seja a mais comumente utilizada pela célula. As outras variações, AA e AZ, são desidratações, são níveis de desidratação da estrutura B. A partir da reorganização pela retirada de água da estrutura B, nós temos a constituição da estrutura A e da estrutura Z. Então aqui a gente tem a estrutura A do DNA. Essa estrutura também é da esquerda para a direita. No entanto, a gente perde alguns átomos, fazendo com que haja maior quantidade de nucleotídeos em uma determinada volta. Essa quantidade é de 11 nucleotídeos. Opa, a gente tem 11 nucleotídeos aqui. E a angulação entre as bases nitrogenadas. Percebam aqui, ó, que a angulação das bases nitrogenadas aqui é perpendicular ao eixo imaginário. Aqui tem o eixo imaginário, está aqui perpendicular. Ok? Na A, essa ligação aqui, ó, entre as bases nitrogenadas tem aproximadamente 20 graus de disposição, fazendo com que elas tenham aquela estrutura mais robusta, né? Elas sejam mais espessas do que as outras comparadas a B e a Z. E por fim nós temos a Z. A Z é a estrutura formada para a esquerda. Então aqui a gente tem direita, parte de baixo. Cadê meu cursor? Ué, aqui achei. Aqui, ó. Tá aqui, ó, em cima de esquerda aqui, ó, meu cursor. Vamos lá. Eu tinha que colocar um fundo, né, para o cursor ficar mais aparente. Aqui, ó, da direita para a esquerda. Então aqui a gente tem uma orientação invertida da alfa-hélice, e ela tem 11 resíduos de nucleotídeos, aminoácidos de proteínas, 11 resíduos de nucleotídeos por volta. Então aqui a gente vai ter 11 nucleotídeos. Hudson, e a disposição do ângulo entre as bases nitrogenadas? Aqui está o eixo imaginário dessa dupla fita, e a disposição das bases nitrogenadas está no ângulo de aproximadamente 7 graus. Então isso vai fazer com que essa molécula ela seja mais delgada, ela seja mais... Eita, quase derrubei. Eita, de novo. Quase derrubei a câmera. Seja mais delgada. Agora chegamos à parte mais interessante. Por que a célula precisa de 3 conformações da alfa-hélice para DNA? Porque a forma com que essas moléculas elas estão organizadas vão regular a expressão dos genes que estão contidos nessa região. O que é a expressão gênica, Hudson? É a conversão da informação de DNA para proteína. Quando um gene se expressa, ele está produzindo uma proteína, um produto gênico, ok? Então, quando a gente se expressa, quando eu estou me expressando
quando você está se expressando, o que que nós temos para oferecer a outras pessoas? Nossos argumentos, nossas ideias, nossa música, nossa arte, não é isso? Então a expressão pode ser humana, pode ser de diferentes características. Você pode se expressar de maneira mais amigável, você pode se expressar de uma maneira mais rude, mal educada, você pode se expressar carinhosamente, você pode se expressar por uma música, por uma poesia, né, por um poema, pode haver vários, por uma conversa, por um diálogo, uma discussão. Hoje em dia tá muito em alta discussão, né? Tudo para o brasileiro é motivo para discussão. Quem vai ganhar o BBB, quem é que morreu de forma mais dramática, tudo para o brasileiro acaba gerando a discussão. Por quê? Porque é a forma da gente apresentar os nossos argumentos, é uma forma da gente nos manifestar, de nos expressarmos. O gene não tem todas essas possibilidades. O que acontece com o gene? O gene tem uma ferramenta de se manifestar, é a proteína. Então, quando nós falamos de expressão gênica, nós estamos falando na produção de proteínas a partir de um código genético. A dupla hélice, ela pode ser desconstituída. Como assim, Hudson? Nós temos nossa informação genética organizada dentro do nosso núcleo na forma de dupla hélice, assim como todos os outros micro-organismos. Mas por diferentes maneiras, seja elas físicas, químicas ou ainda enzimáticas, essa dupla hélice pode ser desnaturada. Hudson, desnaturação não é coisa de proteína? Não, desnaturação é coisa de quem vai em uma forma natural e passou para uma forma não natural. Então a gente tem no DNA, a estrutura do DNA natural é a estrutura de dupla hélice. O que acontece? Nessas circunstâncias, os nucleotídeos eles estão indisponíveis para ser utilizado pela célula. O que precisa ser feito? Precisa haver uma desnaturação. Nesse caso, a célula não vai usar nem a temperatura, nem vai usar pH para desnaturar a dupla fita de DNA. Qual é a ferramenta que a célula pode utilizar? Uma enzima chamada de DNA helicase. Se a DNA helicase, se o DNA está na forma de alfa-hélice ou na conformação helicoidal, a DNA helicase vai desconstruir essa formação. Para quê, Ruth? Com que finalidade? Expor os nucleotídeos, para que a RNA polimerase reconheça os nucleotídeos do DNA e converta essa informação para RNA, num processo que a gente chama de transcrição. Beleza? Então, o DNA expõe os seus nucleotídeos, a RNA polimerase reconhece os nucleotídeos livres, lê a fita de DNA e produz uma fita de RNA a partir dele, e aí há um anelamento, uma reconstituição da fita, formando novamente a dupla hélice. Então perceba que esse processo aqui de desnaturação, anelamento, está acontecendo o tempo todo na nossa célula. Sempre que a célula precisa acessar a informação genética contida no DNA, ela vai desenovelar a fita, vai desenrolar a fita. A RNA polimerase lê o segmento do gene que ela precisa. O Hudson está precisando de mais sei lá, hormônio de crescimento, porque ele cresceu pouco durante a adolescência. O que acontece? O gene para hormônio de crescimento ele é desdobrado, desenovelado. A RNA polimerase lê a sequência de nucleotídeos daquele gene, produzindo um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai ser traduzido e gerar o hormônio de crescimento para o meu metabolismo. Terminou essa necessidade, o DNA não pode ficar desconfigurado. O que acontece? Ele faz um novo enovelamento. Como as bases nitrogenadas elas são
complementares, assim que imagina que a DNA helicase vem daqui, ó, ela abre as fitas, conforme ela vai passando, atrás dela essas fitas já vão fechando, o que vai reconstituir a estrutura normal da fita. Agora, em situações extremas de aquecimento ou em grandes variações de pH, lembrem lá, assim como as proteínas, o nosso DNA ele é estabilizado por pontes de hidrogênio, muitas ligações fracas, fazendo uma estabilidade forte. Mas se eu mudo o pH, eu mudo as cargas daqueles grupamentos carboxílicos e os grupamentos aminos, eu posso ter aí, passou uma moto aqui, eu tenho a hidrogenação, a protonação, melhor dizendo, dos grupamentos carboxílicos, a protonação dos grupamentos amino, eu mudo as cargas, desfaço as pontes de hidrogênio e eu posso levar a essa separação completa aqui, ó, a separação das fitas. Então minha dupla fita que estava associada é separada completamente. Então aqui, ó, a separação completa do DNA e a enovelação randômica. O que é uma coisa randômica? É aleatório. Esses nucleotídeos aqui, ó, essas bases nitrogenadas, elas precisam ser estabilizadas e elas vão procurar se estabilizar de qualquer forma. Seja ela se associando aleatoriamente com a outra fita, sua fita complementar, ou ela fazendo dobramentos em volta dela mesma, na tentativa de organizar, de manter o máximo dos seus nucleotídeos com a minimização de energia. Então, quando a gente tem um desenovelamento das fitas, a gente tem a separação total dessas fitas, essa associação ela pode tornar a voltar partes da molécula dupla fita, mas nesse caso acontece de forma aleatória, não existe mais nenhuma forma de controle ou de orientação dessa relação entre os nucleotídeos. Ok? Isso vai levar à desestabilização da célula e à morte do micro-organismo. Então, quando a gente faz processos de esterilização, por exemplo, a gente faz danos no material genético, seja por aquecimento, seja por alteração no pH, seja por emissão de luz ultravioleta. Sabia que uma das formas de esterilização industrial é passar radiação ultravioleta? Porque radiação ultravioleta, a radiação ionizante, vai interagir e vai danificar o material genético. Danificando o material genético, a célula morre. Então, a gente tem uma forma de ionizar, mas a ionização não vai estar relacionada ao desenovelamento do material genético, e sim a mudança na composição dos nucleotídeos e a desorganização desse material genético pela mudança da natureza das bases nitrogenadas. Quando a gente está falando em aquecimento, a gente está falando em desenovelamento. Quando a gente está falando em mudança de pH da região intracelular, nós também estamos falando em desenovelamento. A retirada da estrutura do material genético de dupla hélice para decomposição em suas fitas separadas. Lembrem, esse processo aqui, ó, é comum na célula. A desnaturação parcial do DNA, parcialmente desnaturado, é normal na célula. A célula faz esse processo normalmente. A separação total é que é produzida, irreversível, né? A desnaturação é irreversível. Essa reorganização pode acontecer de forma randômica, de forma aleatória, o que não vai gerar as mesmas organizações iniciais obtida na organização do DNA. Então, falando em DNA, nós estamos, acho que está quase terminando, falta 5 minutos. A gente vai falar do código genético. Como é que as bases adenina, timina, guanina e citosina, elas vão configurar uma informação genética. Isso vai se assemelhar ao que as bases nitrogenadas podem ser comparados com letra de alfabetos.
e a organização dessas letras vão formar as palavras, as mensagens biológicas. Essa estrutura química, esse alfabeto molecular é encontrado no DNA. Então lá, ó, mas como esse alfabeto é utilizado para produzir mensagem significativa. Dentro do nosso material genético, aqui a gente tem um cromossomo. Dentro do cromossomo nós temos a cromatina, né, que é essa parte de DNA associada a proteínas. Tá? Isso aqui eu não vou entrar nesse assunto agora, mas temos partes do nosso DNA que têm informações. Essas partes de DNA que contêm informações são chamadas de genes. Aqui a gente tem gene 1, gene 2. Cada gene codifica uma proteína e cada proteína tem uma determinada sequência e a sua sequência dá sua forma, a sua função. Então, os trechos do DNA que contêm a informação para a produção de uma proteína são chamados de genes. Trechos de DNA com pequenas mensagens. Pequenas mensagens de quê? Pequenas mensagens para a produção de proteínas. Então, aqui, o gene 1 gera a proteína número 1 e o gene 2 gera a proteína número 2. Como a gente viu, no nosso organismo, nós temos uma infinidade de funções para proteínas. Proteínas de transporte, proteínas estruturais, como proteínas globulares, proteínas filamentosas, nós temos as enzimas, nós temos proteínas de movimento, nós temos anticorpos, fator de transcrição e regulação, temos insulina, albumina. Isso tudo vai determinar o que? Vai determinar a cor da nossa pele. As fibras nervosas são envolvidas por proteína, os hormônios, insulina é uma proteína fabricada no pâncreas, as unhas são formadas por proteínas, os tendões unem os músculos aos ossos, contém proteínas. Então, tudo no nosso corpo, as enzimas amilase, é uma proteína da saliva que quebra açúcar, o cabelo é formado por proteína, tudo no nosso corpo é formado por proteína. Como a proteína pode conferir as características a um ser vivo? Dessa seguinte maneira, a partir da sua organização, ela ganha uma estrutura, cada estrutura gera uma função e as funções vão estar relacionadas às nossas características. Beleza? Então, o material genético ele está organizado de tal maneira a conter as informações que codificarão as proteínas. Para isso, ele utiliza unidades fundamentais chamadas de nucleotídeos. Os nucleotídeos são formados por uma base nitrogenada associada a um açúcar de 5 carbonos, chamado de ribose ou de pentose, mais genericamente, e essa pentose está associada a um fosfato. As bases nitrogenadas e, consequentemente, os nucleotídeos podem ser classificados em dois grupos, as purinas e as pirimidinas, sendo as purinas a guanina e a adenina, a citosina, timina e uracila, sendo classificadas como pirimidinas. Então, uma purina sempre se liga a uma pirimidina. Guanina sempre se liga a citosina, adenina sempre se liga a timina no DNA ou uracila no RNA. Guanina e citosina fazem 3 pontes de hidrogênio, enquanto adenina, timina e adenina e uracila fazem 2 pontes de hidrogênio. Essas pontes de hidrogênio unem as fitas de DNA, que são formadas a partir da associação de nucleotídeos, onde o fosfato de um nucleotídeo ataca a hidroxila do carbono 3 de outro nucleotídeo, liberando uma molécula de água, formando uma ligação forte, chamada de ligação fosfodiéster. Como existem duas fitas na nossa molécula de DNA, essas duas fitas elas estão organizadas de forma antiparalela. Deixa eu ver como é que eu consigo fazer aqui. Sim, antiparalelas. Uma começando com o carbono 5 da ribose e terminando com o carbono 3, por isso sendo chamada de fita 5', 3', e outra começando com o carbono 3 da ribose e terminando com o carbono 5, essa sendo chamada de 3', 5'.
Ok, os genes produzem as proteínas e as proteínas desempenham as funções no nosso organismo. Espero que todos vocês estejam bem. Opa, fiquem bem. Sai, cara, não. Fiquem bem, se cuidem, cuidem das pessoas que vocês amam, para que a gente possa passar por esse momento difícil. Abraço.